Dia 19, cultivando a comunidade. Tiago 3,18. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Atos 2,42. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a viver em comunhão, a refeição comunitária e a prática da oração. Comunidade existe comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre as pessoas, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito Santo, portanto, esforcem-se em continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço da nossa parte para gerar uma comunhão amorosa. Infelizmente, muitos cresceram em famílias com relacionamentos adversos, conturbados. Por isso, carecem de habilidades relacionais necessárias para experimentar uma verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar, a se relacionar com os outros membros da família de Deus. E, felizmente, o novo Evangelho é repleto dessas instruções para que nós possamos viver em comunhão. Como afirma o apóstolo Paulo, escrevo-lhe essas cartas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo 3, 14, 15. Se você está cansado da comunhão dissimulada, gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira, no seu grupo, na sua sala de estudos, na sua igreja, então vai ser necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Como a vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, é claro. Mesmo quando se sentir tentada a ignorar o problema ou evitar um assunto, embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e aos outros, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade, mesmo que essa machuque. Então continuam no caminho da autodestruição, da falsidade. Em geral, sabemos que precisa ser dito a alguém, mas tememos e nos impedimos de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, e quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro está errada, ela desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunhão sem sinceridade. E Salomão declara que a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24, 26. Às vezes significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. E Paulo ainda aconselha que irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete um erro, vocês que são espirituais devem procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir. Gálatas 6, 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. E toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. Aí vem o senhor panos quentes, intervém, tenta aplacar os ânimos, o assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofoca. E Paulo é incisivo a esse assunto. Ele diz: essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, de fingimentos, falem a verdade. No corpo de Cristo, nós estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios 4, 25. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é uma travessia entre a intimidade de qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns aos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos intimamente uns com outros, pois enfrentamos e resolvemos aquelas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Provérbios 28, 23. Então, a franqueza, no entanto, não é uma licença para você dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não, na verdade, isso é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo, um modo certo de fazer as coisas, e palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da nossa família de Deus com o mesmo amor que dedicamos à nossa família de sangue. Então diz assim: nunca empreguem palavras duras quando for corrigir os idosos, mas fale com ele como se fosse seu pai.
Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, e com as mulheres idosas como se fossem a sua mãe, e as jovens como se fossem as suas irmãs. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. E Paulo precisou, por exemplo, intervir na igreja de Coríntio, pelo silêncio passivo que eles estavam permitindo a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou. 1 Coríntios 5, 3 a 12. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem a questão, resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês tratam o caso como se não fosse nada. Eu escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com essa vida promíscua. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. E o mesmo vale também para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos também impostores. Para não ter contato com esse grupo de gente, vocês teriam então que sair do mundo. Mas eu estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de um modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus e com os amigos, se embebedando ou se tornando um explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Vocês não podem simplesmente conviver com isso como se não fosse nada. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem. Mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são de dentro da comunidade cristã? A vida em comunidade também vai exigir de você humildade. E a presunção, o convencimento, o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. Ouça bem essa frase: o orgulho ergue muros entre as pessoas, e a humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação desse versículo diz: porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. E essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossas vidas, da quais nós precisamos para crescer, para ser transformados, para ser curados e ajudar as outras pessoas. Recebamos a graça de Deus quando admitimos a humildade que precisamos dele. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus, e essa é uma maneira tola e muito perigosa de se viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com os outros, nas fraquezas dos outros, estando aberto a demoestações, ou seja, a correções, a ponto de que os outros a evidenciem na sua vida. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. Não pensem que já sabem tudo. Romanos 12:16. Aos outros cristãos de Filipe, ele ainda aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Humildade não é pensar apenas em si mesmo, e nem menos em si mesmo, mas é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros e não pensam em si mesmo a todo momento. A vida em comunhão também exige cortesia, é isso mesmo. Nós somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes quando os outros nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores das outras pessoas. Romanos 15, 2. Paulo diz a Tito: povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Tito 3, 2. Em toda igreja, em todo grupo, em todo lugar que há uma comunidade, há pelo menos uma pessoa difícil. Bom, normalmente há mais que uma, não é? E essas pessoas podem ter carências emocionais, podem ser inseguras, podem ter a sua maneira irritante, as suas habilidades sociais bem escassas. E você pode até achá-las carentes da graça extra. Mas Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto para o nosso. Essas são as oportunidades para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amar essas pessoas tratando eles com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza, talento, mas no fato de pertencer
uns aos outros e serem membros da mesma família. Nós defendemos, nós protegemos a nossa família. Um membro da família pode ser pouco tolo, mas ainda assim é um membro da nossa família. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns para com os outros da família. Aprimorizem-se em demonstrar respeito uns com os outros. Romanos 12:10. A verdade é que todos temos particularidades e traços dos nossos temperamentos que são bem irritantes. Mas a comunidade não depende de sermos todos compassíveis. O fundamento dela, para termos a comunhão, é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Então, descubra o histórico delas antes de julgá-las. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensível. Em vez de pensar na distância que vocês precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar seus medos e dúvidas sem serem julgados. Um outro item é que a vida em comunidade exige um sigilo. Somente nesse ambiente seguro de família, onde existe um acolhimento, existe o sigilo. As pessoas então podem se abrir e compartilhar as suas mágoas, seus medos, até os seus erros. O sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas é saber que aquilo que ele for comentado vai ficar restrito e não é necessário fazer as fofocas. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente ela vem disfarçada de pedidos de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. Então a fofoca sempre causa mágoa, discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa claro que quando nos orienta a advertir que causa dissensões entre os irmãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja, se forem fatos e objetos dessa fofoca. A vida em comunidade também exige constância. Você deve manter-se constante no seu grupo, a fim de desenvolver uma verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo e a Bíblia diz: não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistirem às reuniões juntos. Pelo contrário, animem uns aos outros. Hebreus 10:25. Devemos desenvolver esse hábito de se nos reunir. E hábito é algo que você faz com frequência, não é uma vez ou outra. Então é preciso passar tempo com as pessoas, na verdade, muito tempo, para que você possa estabelecer um relacionamento íntimo. Por isso, nós observamos comunidades tão superficiais na nossa vida. Não passamos tempo suficiente juntos, e se passamos, é quase sempre gasto ouvindo uma ou outra pessoa. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência, quando nós queremos, mas ela é uma convicção de que ela é necessária para a saúde espiritual das pessoas. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tem vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. A Bíblia diz que regularmente eles adoravam junto no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas suas casas em comunhão e partiam os pães e as refeições com gratidão e alegria. Atos 2:46. Viver em comunhão então requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo, de uma igreja, de uma escola dominical, de algo que tem a ver com a parte espiritual, eu recomendo que você faça um pacto, então, entre todos, incluindo essas 9 características da comunhão que nós vimos: autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e, por último, a constância. Quando você olha a lista dessas características, fica evidente o motivo porque a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. O benefício de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensados e nos preparam para o céu. Tema para reflexão: comunidade existe comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. Pergunta para meditar:
Como eu poderia ajudar meu grupo, a minha igreja, a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? Que Deus nos abençoe.